Programa, viu, doutor? Opa, a satisfação é toda minha. Doutor Ricardo, nós vamos falar sobre essa doença, esclerose múltipla, né? Uma doença que faz a gente sofrer muito, né? Não só a pessoa que tem, mas as pessoas que gostam dela, né? A família, os amigos, não é isso, doutor? Naturalmente, né, existe uma expectativa sempre negativa em relação ao prognóstico da doença, isso traz um sofrimento, mas certamente um sofrimento que pode ser amenizado se o tratamento for iniciado a tempo. Uhum. Então, vamos falar sobre isso que é importante, né, doutor? Eu vou começar lhe perguntando o que é exatamente a esclerose múltipla, doutor Ricardo? Uma explicação muito simples é difícil de se dar, mas a gente pode dizer que é uma doença inflamatória que afeta o sistema nervoso central, e nisso a gente está falando do cérebro e da medula espinhal, com um processo de deflagração autoimune muito importante, ao ponto de um processo de inchaço associado a essa inflamação promover perda de capacidades e perda de função. Mas por que que isso acontece, doutor? Nós Tem. não temos uma explicação muito fidedigna. Na verdade, entendemos que a doença é multifatorial, quer dizer, existe tanto predisponentes genéticos, situações ambientais, fatores estressores, até mesmo composições virais, para que não dizer deficiências nutricionais. Enfim, são múltiplas as possibilidades que se casam com a deflagração da doença. Mas falar por que a esclerose múltipla acontece é uma resposta que, de forma taxativa, a gente ainda não consegue dar. Doutor, então é complicado também, né, fazer prevenção, né? Tem como prevenir a esclerose múltipla? É difícil, é até chato falar, né? Mas não existe prevenção. Agora, esse é o ponto. Qual a importância do diagnóstico se que a prevenção é possível, né? Bom, desde que a gente não tem realmente um fator causal reconhecido como definitivo, a diagnose, no caso, fazer o diagnóstico da doença, isso nós temos de forma bem fácil e bem marcante do ponto de vista neurológico, com o casamento da situação de expressão clínica, as perdas de força, sensibilidade, coordenação, situações gradativas e que se revelam em exames de imagem, alterações compatíveis com o que nós chamamos de esclerose múltipla, determina-se um tratamento que pode impedir a progressão dos déficits. Esse é o grande ponto. Não podemos prevenir, mas podemos desacelerar o processo de doença e reverter parte dos sintomas e sinais que levaram a uma incapacitação inicial do problema. Quer dizer, quanto mais cedo a doença for diagnosticada, melhor, né, doutor? Melhor, bem mais fácil entender que déficits poderão não aparecer. As incapacitações que estão envolvidas na esclerose múltipla dizem respeito a todas as nossas capacidades ditadas pelo cérebro e pela medula espinhal. Então, dite nisso a questão de capacidade de vida autônoma. Andar, caminhar, de fato se alimentar, poder exprimir as suas opiniões, ser a pessoa que você é, a autonomia, a sua personalidade, tudo isso pode ser comprometido se o diagnóstico for feito e o tratamento não estabelecido. Agora, doutor, para que isso aconteça, né, as pessoas possam procurar um médico o mais rápido possível, quais seriam os sintomas? O que a pessoa deve ficar atenta, né? Ao quê? Olha, como envolve o tecido nervoso, depende muito da área que está afetada. Nós sabemos que o cérebro responde por várias áreas de maneira independente e, ao mesmo tempo, relacionadas. Então, eu tenho uma área no cérebro que diz respeito à visão. Então, aparece uma placa inflamatória, uma lesão muito grande naquela área relacionada à visão, e as queixas podem ser múltiplas, desde visão dupla, visão turva, a incapacidade de depreender aquilo que está se enxergando. É evidente que numa situação dessa, o paciente não vai perder tempo e vai buscar um médico, se isso persistir por mais do que minutos. Agora, a repetição desse evento ou a persistência dessas perdas, no caso eu estou falando da visão, a persistência disso pode se casar com uma inflamação persistente do sistema nervoso central que implementa uma degeneração da região cerebral voltada para a visão. Agora, isso diz respeito a todas as demais capacidades. Então, eu tenho uma necessidade de coordenar movimento. Eu preciso ter os meus movimentos concatenados para exercer certo ato. De repente, eu não tenho mais capacidade de coordenação para pegar um lápis e escrever uma palavra. Eu tenho uma dificuldade, uma limitação de reconhecer palavras. Ou então eu começo a desenvolver, mais do que a dificuldade de escrever, a dificuldade até de dar um nome
para aquele objeto que eu vou usar para escrever, não consigo dar nenhum nome para o lápis. Então são situações que nunca me afetaram e de repente eu começo a ver elas acontecendo e num tom progressivo de perda de habilidade, eu busco uma ajuda médica. Essa perda progressiva de capacidades e de um curto espaço de tempo, podemos dizer em menos do que 72 horas, podem dizer respeito ao que a gente chama de desmielinização, que é a inflamação, a perda de algumas pastas relacionadas ao tecido nervoso cerebral. Se a pessoa se cuida, tem uma alimentação saudável e procura o seu médico pelo menos uma vez por ano, isso ajuda, né, doutor? Porque aí ela vai, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma ou não desconfie de nada, mas como ela faz os seus exames periodicamente, essa doença pode ser diagnosticada, não é? Nós entendemos que uma vida com qualidade, né, orientações que vão além do que as questões nutricionais podem ditar, situações com atividade de física rotineira, alimentação bastante regrada, a privação de sono não acontecendo, o sono bem praticado, situações em que fatores estressores possam ser evitados. Sem dúvida, isso talvez, não dá para ser taxativo, como eu disse, talvez possa implicar numa espécie de proteção contra uma desmielinização. Como existe um afetamento imunológico envolvido na doença, uma doença complexa, nós entendemos que tudo aquilo que pode rebaixar ou elevar a sua imunidade por demais pode ter alguma complicação no contexto de desencadear a doença. Então, minha imunidade sempre reage a situações emocionais. Minha imunidade reage em situações emocionais negativas. Minha imunidade reage em situações em que o estresse físico e mental é persistente. Então, buscar qualidade de vida pode sim ser um efeito protetor importante para a doença. Agora, doutor, jovens também podem ter a esclerose múltipla. Eu já vi até um caso de uma menina de 13 anos com esclerose múltipla. Por que isso, doutor? Não existe uma idade-chave para falar que aquela é a etapa mais fácil de perceber a doença. Uhum. A maior frequência da esclerose múltipla é na segunda e terceira década de vida, abaixo dos 40 anos. Uhum. Mas isso não impede o desenvolvimento da doença também nas faixas de ponta, né? Ou até mesmo na infância ou até mesmo na senescência. Em qualquer uma das duas pontas nós temos sim manifestações, embora bem mais raras. Agora, doutor, as mulheres são mais propensas que os homens a desenvolver a esclerose múltipla, isso é verdade? É verdade, de fato quase que 3:1. Essa proporção ela não obedece também à faixa etária. Mas talvez tenha algo a ver com as flutuações hormonais da mulher, com a reserva de vitamina D